Olá, meus queridos alunos, mais uma vez aqui a estar junto com vocês nessa busca do conhecimento, dessa aprendizagem que vocês estão tendo aí e desenvolvendo assim o conhecimento, de maneira que isso seja importante para a questão, podemos falar assim, profissional, até porque o curso que vocês fazem é um curso técnico de administração, né? Bom, hoje nós vamos nos deter sobre um assunto que falamos para vocês semana passada que iríamos entrar hoje, que é sobre os sofistas, não é sufistas, né? Essa ideia de surfar, mas é sofistas na verdade. E a retórica, e a questão dessa ideia da retórica, da oratória, de onde vem essa arte, esse pensamento, esse entendimento aí. Bom, os sofistas, eles pertenciam em geral, assim, de modo geral, à periferia do mundo grego. Eu digo periferia, era da classe mais simples, né? Os sofistas não eram considerados aristocratas dentro da sociedade grega de Atena. Mas uma coisa que eles faziam que tem tudo a ver conosco, que somos professores. Eles eram professores e professores viajantes, porque eles vendiam, a ideia de que eles vendiam, esse é o entendimento, de que eles vendiam os seus ensinamentos, seus conhecimentos, empregando assim, por meio da exposição, e essa exposição muitas vezes através do método de ensino ou de um monólogo. Um monólogo é a ideia de, por exemplo, de passar a informação para você e ser de uma forma mais individual, podemos pensar assim. Bom, conforme os interesses dos alunos, isso aí a partir do princípio do interesse dos alunos, eles davam as suas aulas de acordo com, podemos falar assim, a inteligência, o entendimento e a sagacidade mental que porventura eles tivessem, né? Ou eles ensinavam os elementos assim úteis para assim pensarmos no que diz respeito ao sucesso nas atividades públicas dos seus alunos, nas atividades privadas. Podemos imaginar que o sofista ele tinha um conhecimento de mundo, podemos falar assim, em todos os sentidos podemos falar. Só que alguns deles diziam-se mestres em qualquer assunto, por essa razão, porque eles tinham um conhecimento de mundo muito amplo, um conhecimento amplo na verdade que eles tinham. E aí desde a arte de fazer sapatos, de forma universal, né? Até a ciência política e de como viver bem na cidade, na polis, que é a cidade grega, né? A maneira como você deveria viver bem nessa cidade, do como se comportar, etiquetas de comportamento e todas essas ideias assim. Esses professores viajantes, ele tinha um conhecimento e detinha esse tipo de conhecimento. Por isso que eles eram chamados de sofistas. Porque o pensamento, o entendimento dessa palavra sofista, que vem do original grego, que quer dizer grandes mestres sábios, ou grandes mestres, ou sábios, ou super sábios, podemos falar assim, né? Seria essa a classificação para esses homens, para esses filósofos daquele contexto, daquela época do período clássico. Só que eles tinham como principal objetivo, você pode imaginar assim, eles tinham como principal objetivo assim, o desenvolvimento da habilidade da argumentação. Era a questão da retórica, da oratória, o fato de você ter argumentos diante de um ponto de vista. Por certo que um sofista ele dificilmente saía perdendo diante de um debate, podemos falar assim, porque tinha a arte do falar e falava muito bem e sabia trazer argumentos que por muitas vezes surpreendia, podemos falar assim, as pessoas pelas quais eles estavam debatendo. Só que de acordo com essa interpretação, nós podemos falar e entender que eles buscavam assim, transmitir aos seus discípulos, aos seus alunos, todo um jogo de palavras, todo um jogo de palavras, de raciocínios, e por meio de concepções que fossem úteis em um debate, para driblar, na verdade, driblar as teses
convencer os adversários sobre determinado assunto, e as pessoas também, podemos falar assim. Essa era a ideia fundamental, a característica prioritária, na verdade, do sofista, do filósofo sofista. Quando a gente vai partir um pouco do princípio do momento histórico vivido pela civilização grega, e naquela época de lutas políticas, de intensos conflitos e de opiniões nas assembleias democráticas, porque isso acontecia, lembra que nós falamos da última vez, falando sobre democracia, essas assembleias aconteciam nas praças, né? E aí, diante desses debates que aconteciam, os sofistas se saíam muito bem. Eles eram favorecidos por essa arte que existia, por essas habilidades que eles tinham na verdade. Isso vai favorecer nesse contexto do sofista e desses debates políticos, dessas opiniões que eram, na verdade, declaradas nas assembleias democráticas, um tipo de atividade em Atenas vai desenvolver, vai surgir, vai favorecer o desenvolvimento desse tipo de atividade em Atenas. Por isso, muitos cidadãos sentiam a necessidade de aprender a retórica ou a oratória, para que possam conseguir ou pudessem conseguir persuadir as pessoas nessas assembleias que aconteciam. Então, digamos assim, acontecia uma assembleia na cidade, os sofistas eles eram procurados por aquelas pessoas, por aqueles aristocratas, para que pudessem ensiná-los a arte do falar e de convencer as pessoas. Seria basicamente essa a ideia aí. Para que pudessem essas pessoas, para que esses homens pudessem prevalecer sobre seus interesses individuais e de um determinado grupo social também. Essa era a ideia. Eu acho que tudo isso tem muito a ver no tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Não tem nada diferente, não tem nada de novo, na verdade. E eles partiam do princípio de desenvolver nas pessoas a retórica ou a oratória, que é, na verdade, a arte de falar e argumentar em público. Muitas pessoas têm dificuldade de falar em público, okay? De argumentar seus pensamentos, e os sofistas não tinham dificuldade. E essa é uma ideia filosófica e parte do princípio da filosofia também. E aí essas características dos ensinamentos dos sofistas favoreciam o surgimento de concepções filosóficas relativas sobre as coisas. Está um ponto aqui para a gente pensar. Surgia aí, a partir desse princípio, pensamentos diversos e teorias contraditórias, na verdade, ao que supostamente muitos pensavam ou sustentavam naquele contexto. Por exemplo, a ideia do relativismo. Para o relativismo, que é um dos pensamentos voltados e tratados nesse contexto, não há uma verdade única, absoluta, ou porventura, se ela existe, não podemos conhecê-la, é algo inatingível, é algo que transcende o nosso conhecimento. Então, partindo desse princípio, a verdade seria algo relativo ao indivíduo, ao momento histórico, a um conjunto de fatores, de circunstâncias e consensos dentro de uma sociedade. Bom, nós podemos falar que seria basicamente isso. A verdade ela é relativa de acordo com o contexto cultural e de acordo com os consensos distribuídos diante das sociedades. Agora a pergunta que nós podemos fazer, que nós podemos pensar aqui: será que através desse pensamento, dessa concepção, os sofistas eram heróis ou vilões? Eles eram os heróis daquele contexto ou eles eram os vilões? Sabe de uma coisa que para os filósofos, não os sofistas, os filósofos clássicos como Sócrates e os outros mais, eles consideravam os sofistas como pessoas de má fé. Eles não aceitavam os sofistas porque achavam que os sofistas enganavam as pessoas com falsas verdades. Bom, como nós vimos, o termo sofista teve originalmente um significado positivo, certo? Só que com um decorrer do tempo, ele ganhou um sentido de enganador ou impostor, devido sobretudo às críticas de Platão, cujo pensamento nós vamos estudar mais adiante. Platão, Sócrates era um dos críticos ferrenhos dos sofistas. Por essa razão que os sofistas eram criticados
por conta da sua forma de argumentar, porque eles utilizavam do conhecimento para ganhar dinheiro, seria praticamente esse entendimento. E aí, desde então, considerou-se assim a sofística ou a arte dos sofistas apenas uma atividade viciosa, podemos falar assim, uma atividade viciosa do espírito, uma arte de manipular raciocínios, de enganar, de produzir o falso, entendeu? De iludir os ouvintes sem nenhum amor pela verdade. Fazer as coisas simplesmente por ganhar, né? E ganhar, lucrar e se prevalecer diante das circunstâncias. Bom, a verdade é que esse é o pensamento filosófico que teve lá a sua crítica com base nos filósofos contemporâneos da época. Só que, ao contrário do pensamento sofista, que trabalha a questão do relativismo, a verdade era o que era defendido pelos grandes filósofos, como Platão, como Sócrates, como Aristóteles e como os outros filósofos também. Eles vão defender sempre essa ideia da verdade. Verdade em grego se diz, no grego é aletheia. Aletheia, palavra grega, quer dizer verdade. E o significado dessa palavra, o entendimento, sabe, mais profundo dela, é que dá o entendimento de uma manifestação, que é a manifestação daquilo que é, ou não oculto, ou seja, algo que é revelado. A aletheia, ela se opõe ao relativismo, que por sua vez se opõe à falsidade, que no grego falso é pseudos, que significa o falso, aquilo que se esconde, aquilo que ilude, aquilo que engana na verdade. É o mesmo que falar assim, você é pseudo, eu estou dizendo, você é falso. Assim, os sofistas, eles pareciam não buscar a aletheia, a verdade, eles se contentavam com o pseudo, com o falso, em enganar, em iludir, na verdade, pela arte da oratória, né? Por isso que hoje se utiliza a palavra sofisma, que é derivada de sofista, simplesmente para designar um raciocínio aparente, sabe, aparentemente correto, um raciocínio que a princípio, no primeiro momento você acha, nossa, isso é verdade, mas que não é verdade, mas que na realidade é falso ou inconclusivo, e que geralmente é formulado com o objetivo de enganar alguém, de enganar as pessoas. Porém, contudo, entretanto, as abordagens mais recentes, nós podemos pensar assim no tempo contemporâneo, sobre a atuação dos sofistas, procuram mostrar que o relativismo de suas teses fundamentam-se em uma concepção flexível sobre os seres humanos, sobre a sociedade, sobre a compreensão do real. E essa, por sua vez, não pode, na verdade, ser reduzida a um único sistema, a única. Então, assim, a ideia, nesse contexto presente que nós vivemos, contemporâneo, com base nos sofistas, nos filósofos sofistas, e filósofos não tão contemporâneos, mais do século XVIII, XVII, XIX, por aí, do século XX também, e dos atuais, atribui esse entendimento sofista de que não existe uma verdade absoluta. Então, assim, não existiram valores ou verdades absolutas naquela época, nem no tempo presente não existe. Assim, então, os dois filósofos mais conhecidos dessa corrente, que trazem esse entendimento naquele contexto, período clássico, é Protágoras, de Abdera, e Gorgia, de Leontini. Esses dois filósofos que trabalham mais esse entendimento do relativismo, daquilo que é falso. Eles eram filósofos sofistas naquele contexto e que trabalhavam esse princípio desse entendimento filosófico. O primeiro ensino, por muito tempo em Atenas, na verdade, tendo como princípio básico de sua doutrina, teve como a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Quem vai falar isso é Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Eu acho que você já ouviu falar sobre esse pensamento. Esse pensamento afirma que o mundo é aquilo que cada indivíduo ou grupo social consegue perceber que é. Ou seja,
a realidade ela é relativa a cada um, a cada indivíduo, a cada grupo social, a cada cultura, porque depende de suas disposições, depende de suas concepções, depende do modo de ser, depende do modo de ver de cada um. Por isso, segundo o filósofo Protágoras, segundo o sofismo, não se pode saber se há uma realidade absoluta. Você pode estar questionando aqui agora, nossa, então quer dizer que para esses filósofos não existe uma verdade absoluta? Exatamente. Isso mesmo, esse é o pensamento do Protágoras, como também do próprio Gogia de Leontini. O Gogia dizia, ele afirmava que o bom orador, ele poderia convencer qualquer pessoa. Então, para ele, o ser não existe, parte desse princípio. Então, não existe um ser pleno, não existe uma verdade absoluta. Não existe, porque se existisse, não poderia ser conhecido, não poderia ser entendido ou compreendido, porque para ele, mesmo que fosse conhecido, não poderia ser comunicado a ninguém. Então, essa verdade não existe. Desse modo, ele vai objetivar esse pensamento, aprofundando o subjetivismo relativista, que tem o entendimento de que nenhuma verdade é absoluta, que é um dos assuntos que nós vamos trabalhar futuramente com vocês, eu espero. E aí toda verdade, ela é parte do princípio de que é relativa, tem validade restrita. E aí nós podemos entender que esse entendimento, tanto do Gogia como que Gogia muito mais, como também do Protágoras, vai atingir o ápice do ceticismo absoluto. Ou seja, não vai acreditar em hipótese alguma que existe uma verdade absoluta. Esse é o princípio, esse é o entendimento desses filósofos que nós estamos passando para você aqui. Bom, nós vimos até agora que nesse pensamento dos filósofos clássicos, nós temos aí os sofistas, e diante desses sofistas nós temos o entendimento de que não existe uma verdade absoluta, e é a partir daí que vai surgir o relativismo, esse pensamento filosófico, que está presente também na nossa sociedade contemporânea, de que não existe verdade absoluta, e que a verdade é de acordo com os contextos e a sua própria cultura, ou seja, para cada cultura existe uma verdade absoluta, para cada eu existe uma verdade absoluta, existe uma verdade, mas não absoluta, ok? Para cada pessoa, para cada ser humano, para cada cultura, existe uma verdade, mas essa verdade não é absoluta. Bom, terminamos aqui essa aula, falando sobre essa questão do sofisma, e na próxima aula nós vamos tentar estudar um pouco sobre Sócrates e a sua dialética. Nós vamos trabalhar um pouco sobre esse entendimento da dialética, dessa questão do discurso, que é um combate, que é um confronto com relação à questão desse pensamento sofista, na verdade. Bons estudos para vocês, desejo tudo de bom e que a sabedoria para a vida e o conhecimento seja para o bem. Grande abraço e fica com Deus.